Amados, você sabia que, preste atenção aqui, que a nossa salvação, primeiramente nós somos salvos da ira de Deus? Porque havia um escrito de dívida. O salário do pecado é a morte. Deus falou lá em Gênesis, que se comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, é certo que morrerás. Então Adão e Eva foram lá e comeram, e aí receberam um escrito de dívida. E então, quando o Cordeiro de Deus veio, que é Jesus Cristo, e tirou o pecado do mundo, e quando você crê nessa verdade, crê com o seu coração e confessa com a sua boca, você desfruta de salvação e desfruta da paz de Deus para conosco. Agora, Deus tem paz para conosco, e nós temos paz para com Deus, porque havia um escrito de dívida. Adão, quando pecou, o que ele fez? Ele correu, porque ele falou: eu vou morrer, a ira de Deus vai vir sobre mim. Mas a ira de Deus já veio sobre Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Fala assim: graças a Deus. E agora então nós podemos andar em paz. Nós somos eleitos, escolhidos, filhos, chamados por Deus. O sangue do Cordeiro cobre os nossos pecados, do passado, do presente e do futuro, e por isso Deus tem paz para conosco. Deus não está irado para conosco. Fala assim: graças a Deus, porque o sangue de Jesus, isso apesar dos nossos pecados, das nossas falhas, mas saiba, o sangue está sobre nós, e por isso agora nós podemos entrar no Santo dos Santos com ousadia, com intrepidez, porque esse é o nosso chamado. Agora, para termos comunhão com Ele, por causa do sangue que foi derramado, por causa das suas pisaduras, agora nós temos saúde, e pelo sangue agora nós não somos mais condenados, culpados, nós somos justiça de Deus em Cristo Jesus, e quem crê diz amém. Aleluia. Mas olha só, amados, a paz foi dada por Jesus. Fala assim: a paz me foi dada por intermédio de Jesus. Está aqui em João capítulo 14, verso 27. Diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. É Jesus falando: olha, eu vou te dar a minha paz. E ela veio por intermédio de Jesus, mas é o Espírito Santo de Deus que confirma essa paz. Ele é o selo da paz. Fala assim: graças a Deus. Então olha só, Jesus fala para os discípulos: eu dou a minha paz, eu deixo a paz. A paz, a minha paz vos dou, não dou como dá o mundo, porque existe uma falsa paz no mundo. Existe uma falsa paz que o mundo diz que existe. No mundo diz que a paz é a ausência de problemas, mas a paz não é a ausência de problemas. Você pode estar no meio de problemas e ter paz. Aliás, essa paz, ela foi dada, e aquilo que Deus deu, Ele não vai revogar, e Ele deu a paz. Então você saiba disso, você que é nascido de novo, a paz de Deus já habita dentro de você, por meio do Espírito Santo. Nós é que perdemos a percepção dela. Vocês estão me entendendo? Fala assim: eu já tenho a paz. E olha só, quem está no mundo não tem, diz o Senhor. Quem não nasceu de novo não tem a paz. Mas quem nasceu de novo, ele tem a paz. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ou seja, não fique preocupado, não fique com o seu coração atribulado, ansioso, com medo. Por quê? Porque eu deixo a paz. A paz é o quê? É você saber que Deus não está irado com você. Fala assim: graças a Deus. Olha, não peque. Pecado tem consequências. Pecado não é bom. Quando Deus fala para você não fazer algo, é para o seu bem, não faça. Porque existe o pecado, foi cravado na cruz do Calvário. Eu vou repetir para você dar um aleluia, um amém bem alto.
Todos os nossos pecados foram cravados na cruz do Calvário. Todos, do passado, do presente e do futuro. Então por isso agora você tem paz com Deus. Pastor, mas eu continuo pecando, eu continuo errando. Sim, mas por isso que o sangue te cobre. Você sabia por que o sumo sacerdote poderia entrar no Santo dos Santos? Porque ele havia sacrificado um cordeiro. E porque ele chegava com o sangue e aspergia em cima do propiciatório, estava resolvido. Não é porque o sumo sacerdote não tinha pecado, não é porque ele era perfeito, ele tinha falhas como todos nós temos, mas ele chegava lá em paz, porque ele estava com o sangue, e porque ele tinha o sangue, ele jogava diante da presença de Deus, que estava ali na tampa do propiciatório, dentro do Santo dos Santos, da arca. E aí ele jogava o sangue, ele aspergia, e por isso ele entrava lá em paz. Mas olha só, Romanos capítulo 5, verso 1, diz: justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Fala assim: eu sou justificado, eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Cristo nos justificou. Fala assim: Cristo me justificou, eu sou justo. Fala para o seu irmão, fala assim: irmão, você é justo, por causa de Cristo, por causa do sangue dele, ele te justificou. Aleluia. Então, você não é justo pelo seu comportamento. Fala assim: eu não sou justo pelo meu comportamento, eu sou justo por causa de Cristo. Amém? Então olha só, justificados, pois, mediante as obras, mediante ao bom comportamento, mediante a ser uma pessoa exemplar, mediante a... Eita, presta atenção. Justificados, pois, mediante a fé em quê? Fé na obra de Cristo. Fé porque ele morreu. Fé porque ele morreu em nosso lugar. Nós merecíamos a cruz, mas ele foi para a cruz e tomou sobre si toda a ira de Deus que haveria de vir sobre nós, e por isso nós somos justificados, porque o sangue do Cordeiro perfeito foi derramado de uma vez por todas, e por isso agora nós temos paz com Deus, e agora nós podemos chegar com ousadia no Santo dos Santos. Você apresenta a Deus o sangue. Então você agora chega diante de Deus, não com base na sua obra, mas com base no sangue. E olha só, pois mediante a fé temos paz com Deus, porque nós somos justificados, porque não há mais culpa, não há mais condenação, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5, capítulo 5, verso 1. E olha só, por intermédio de quem obtivemos, verso 2, igualmente acesso. Nós obtivemos igualmente acesso. Olha só, obtivemos igualmente acesso. Forte isso. Talvez você nunca prestou atenção, mas eu tô tendo agora um download agora. Já tinha prestado atenção que diz que obtivemos igualmente acesso? Grifa igualmente. Esse igualmente está relacionado a quem? Ao versículo 1. Nosso Senhor Jesus Cristo. Então o mesmo acesso que Jesus Cristo tem ao Pai, eu também tenho por meio da fé. Igualmente. Não é inferior. Meu Deus do céu, arrepiei tudo agora. Jesus poderoso. É igual. Não é inferior. Igualmente, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus, porque nós temos paz, nós desfrutamos da graça. Fala assim: porque eu tenho paz, eu desfruto da graça. O que é graça? Favor imerecido da parte de Deus. Então obtivemos igualmente acesso. Como? Igualmente acesso. Você tem acesso mesmo que Jesus tem por causa do seu bom comportamento? Vou te dar a cola. Fala não. Não. Nós temos acesso pela fé.
a esta graça na qual estamos firmes. Então você tem que estar firme não no seu comportamento, mas sim na graça, na paz que agora você tem, e você pode desfrutar da graça, porque a paz veio por meio do sangue. Fala assim: a paz veio por meio do sangue. E olha só, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, amados, temos paz com Deus, o Ser Supremo, aquele que nos ama, aquele que nos conhece integralmente, aquele que tudo pode, por intermédio dessa paz. Temos paz com Ele. Se você crê que no Senhor Jesus, no que Ele fez na cruz, você crê no que Ele fez na cruz, Ele tirou os seus pecados, fala assim: graças a Deus. Ele removeu a maldição, fala assim: graças a Deus. Ele removeu a sua vergonha, fala: graças a Deus. Então agora você é justificado mediante a fé. Amém? Vocês estão me entendendo? Não é pelas obras. Então agora nós temos o acesso a essa graça, ocorre quando você tem paz com Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Você sabia que a sua oração, ela só acessa, preste atenção, a sua oração, a minha oração, ela só acessa a herança que nos foi dada, se você estiver em paz. Ela é de graça, mas somente quando você ora em paz, você apropria das bênçãos de Deus. Tem hora que nós vamos orar atribulado de alma, sim ou não? Você já viu que você nem consegue concentrar, sim ou não? Que sua mente fica confusa, indo para lá e para cá, não sei se mereço ou não. Mas aí quando você entende que você foi justificado, e se achega diante de Deus, confiado somente nessa graça que procede dessa paz, aí você tem acesso. Você precisa ter paz para orar. Como é que eu faço então, pastor, para orar e pedir algo a Deus? Por isso que você tem que contemplar o Senhor. Irmãos, você precisa gastar tempo com a palavra, você precisa meditar na palavra, você precisa adorar a esse Deus que te ama, esse Deus que te perdoa. Na medida que você vê o amor de Deus, a bondade de Deus, você tem que tomar de paz. Aí quando você tem paz, você pode pedir, e aí você vai desfrutar, sabia disso? Então sabe como que eu faço? Quando eu estou atribulado, eu oro em línguas até a paz vir. Tem vezes que eu tenho que orar em línguas a semana inteira. Porque diz as Escrituras que quando você ora em línguas, você edifica a si mesmo. Então como é que nós somos edificados? Orando em línguas. Quando nós lemos a palavra, aí eu começo a ler a palavra e ver o quão amado eu sou, eu começo a meditar e contemplar na cruz do Calvário, no perdão dos meus pecados, aí eu tenho paz, e aí eu posso pedir, porque vai acontecer. Irmãos, eu sinto no meu espírito, hoje é um dia profético. Hoje, irmãos, aqui no final, você vai tomar da ceia, e você vai desfrutar de uma fé, de uma convicção, porque você vai ter completa paz com Deus, e você vai acessar as coisas que Deus tem para você. Coisas que estão travadas, serão liberadas hoje. Quem crê diz amém. Aleluia. Olha só, então porque nós somos justificados pela fé, nós tomemos posse da paz. Mantenhamos paz com Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Suponhamos que o Carlos, discipulador do João, aliás não, agora anda comigo, foi o tempo, mas vamos lá, ele fez uma dívida com o João uns tempos atrás, pegou lá 3 mil reais com o obreiro, e aí o João Bezerra emprestou para o Carlos, só que o Carlos está apertado, não está conseguindo pagar. E aí o Carlos, irmão, vocês acham que o Carlos, devendo 3 mil para ele, já uns 7 meses, ele sentaria do lado do João? Até mesmo por isso que nós não recomendamos que os irmãos fiquem emprestando dinheiro uns para os outros aqui. Nós recomendamos. Você pode emprestar, mas com a seguinte condição, sabendo que você pode dar no final, sem reclamar do irmão. Sim. Você acha que ele sentaria aqui do ladinho dele? O Carlos estava sentado lá no fundo, ele ia chegar atrasado. Estou tendo palavra de conhecimento aqui, revelamento aqui agora.
Sentaria lá no fundo, porque está devendo. Quem está sentado no fundo fica em paz, vocês não estão devendo ninguém, amém? Os aí do fundão. Isso aqui é só ilustração. E aí eu chamo o Carlos, falo: Carlos, vamos comigo viajar lá para o Rio Quente, no resort. Fala, Deus, fala que isso é verdade. Aleluia. E aí eu chamo o Carlos, falo: Carlos, vamos lá, na frente do João. Faz de conta que o Carlos sobe aqui desavisado, encontra o João, eu encontro os dois, e o Carlos assim, sem graça. Eu falo: vamos, Carlos. Ele fala: não vou não. Por quê? Porque está devendo o João. Ele tem dívida, ele fica sem graça, sim ou não? Aí eu falo: não, mas eu te dou. Ele olha para o João e fala assim: não, mas não, eu estou indo, aí a gasolina, né? Mas enfim, mas só que o Carlos tem um amigo, que é o Alisson. E o Alisson é um irmão precioso, abastado, montado no din-din. Você está com a cara da riqueza hoje, Carlos, está bem vestido. Ô, Alisson. E aí você vai ajudar o Carlos. Aí ele fica sabendo da dívida, pega lá e paga. Não é 5 mil, ele paga 10. Porque fala: Ô, João, é o seguinte, você ficou 7 meses aí, eu vou te dar uma ajuda de jurinho aí, para você, né, para compensar a inflação que veio, e vou te abençoar. Pá, paga 10. Só que o Alisson viaja. Aí ele vai para o Caribe. Vai para lá viajar com a esposa, com os filhos. Eita, aqui é profeta, irmãos, vai recebendo. Carlos, isso é só ilustração no seu caso. E aí ele vai lá e paga o João. E aí depois o Carlos, no outro culto, encontra com o João rindo para ele, e abraçando ele. E aí o Carlos fala: esse cara é doido, eu estou devendo ele ter muito tempo. Só que ele viajou e esqueceu de contar para o Carlos que ele tinha pagado a dívida. Então ele viajou, foi para lá, nem contou, pagou a dívida e foi embora. E aí ele fica, aí o João chega perto do Carlos, o Carlos super sem graça, fala: nossa, eu devo eles 5 mil reais, não pago. E o João todo feliz, contente, recebeu a dívida, está tudo resolvido. E o Carlos olhando estranho. Irmãos, isso aqui é o que Jesus fez por nós. Ele pagou a sua conta. Só que a sua conta não era 5 mil. A sua conta e a minha conta era impagável. Porque para pagar a nossa conta era necessário você ser perfeito, coisa que nós não somos. Jesus, o nosso irmão mais velho, veio e pagou toda a conta. Agora cabe a nós anunciarmos ao Carlos: Carlos, as suas contas estão pagas em nome de Jesus. Eita, vai deixar os boletos lá em casa. Vocês estão me entendendo? Agora nós somos aqueles que anunciamos que a conta foi paga. Você sabia que as pessoas vão para o inferno por um pecado maior? Deixa eu te falar uma coisa. Você fica achando que talvez as pessoas vão para o inferno por conta dos pecados que eles cometem no dia a dia, que você cai de vez em quando também. Não, nós não vamos para o inferno, não é por causa desses pecados. Até mesmo porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Você sabe qual que é o pecado que é grave? De não crer na obra da cruz. É tentar ser justificado com base nos seus atos. Qual que é o pecado que condena o mundo? De não crer na obra da cruz. Vocês estão me entendendo aqui agora? Esse é o pecado maior. É porque você invalida o que Jesus Cristo fez por nós. Isso é grave, sim ou não? É você desconsiderar a obra da cruz. Não foram isso que os fariseus e saduceus fizeram? Eles ignoraram a obra da cruz. Por isso, para eles não teve salvação. Vocês estão me entendendo aqui? Muitos crentes agem como se Deus fosse o seu inimigo. Esperam o pior. Porque falam: eu não fiz o bastante. Eu não me comportei como deveria. Então não tem jeito para mim. Isso é o diabo colocando na sua mente. Realmente, não peque, não é bom. Mas eu preciso falar para você: os seus pecados estão perdoados. Fala para o irmão do seu lado essa verdade. Fala assim: os seus pecados estão perdoados. Não acredite no diabo. A sua promissória foi quitada lá na cruz do Calvário. Agora olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Então Jesus pagou a conta. Agora quando você crê que Deus está irado com você, você está tendo uma opinião ruim a respeito de Deus. Sim ou não?
Presta atenção, irmãos. É como se o Carlos tivesse uma opinião ruim a respeito do Alisson. Então, quando nós não cremos nessa bondade, nós estamos emitindo uma opinião ruim. O que é opinião ruim? Nós já estudamos esses dias anteriores. É não dar glória a Deus. Glória no Velho Testamento. Glória no Velho Testamento, ela tem significado de peso. Mas no Novo Testamento, sabe o que significa glória? Toda vez que você lê glória, é ter uma opinião boa a respeito de Deus. Fala assim, glória é ter uma opinião boa a respeito de Deus. Então, quando você não crê que Jesus pagou o preço, você não está tendo uma boa opinião a respeito dele. Você não está dando glória a ele. Nós devemos dar glória a Deus. Amém? Então, se nós não temos uma boa opinião a respeito de Deus, nós não conseguimos exercitar a fé, porque se você não crê que Deus é bom, você não tem fé, e não tendo fé, você não desfruta de paz, de alegria. Amém? Olha só, Abraão, ele se fortaleceu dando glória a Deus, está lá em Romanos capítulo 4, verso 20. Abraão se fortaleceu dando glória a Deus, tendo uma opinião boa a respeito de Deus. Olha só, eu sei que Deus, de repente, para alguns aqui, você estava orando por algo, preste atenção, porque isso eu entendo que é profético, e uma porta foi fechada, você estava orando, pedindo, e aquilo que você estava pedindo, aquela porta foi fechada, e aí você está achando que Deus está irado com você, mas eu preciso falar algo para você, quando Deus permite uma porta se fechar, é porque Ele vai abrir o telhado sobre você. Ele vai rasgar os céus e vai derramar bênção sem medida. Tem hora que uma porta fechada, você tem que permanecer crendo numa boa opinião a respeito de Deus, que Deus tem coisas boas para você. Irmãos, você tem que sempre permanecer crendo, independente das circunstâncias. Abraão, por exemplo, ele tinha uma opinião boa a respeito de Deus, sim ou não? Ele foi o pai da fé. Abraão foi justificado pela fé, é o que diz as Escrituras. Ele não foi justificado pelo seu comportamento, até mesmo porque Abraão mentiu. Você está lembrado disso? Que Abraão mentiu 2 vezes, falando que Sara era sua irmã. Então Abraão não foi pelo bom comportamento, ele foi justificado diante de Deus pela fé. Porque ele tinha uma opinião boa a respeito de Deus. Está lembrado quando Deus vira para Abraão e fala: Abraão, pega o teu único filho, o filho o filho que ele havia dado para ele, que era Isaque. Pega o teu único filho e leva para o Monte Moriá, e você vai sacrificá-lo. Irmãos, essa passagem aqui, você não fica assim, de repente você já ficou um pouco assustado, mas como que é isso? Deus dá um filho para Abraão, o filho da promessa, aí depois ele pede o filho e fala: olha, sobe lá e sacrifica, que era algo contrário à lei, porque a lei não permitiu o assassinato. Mas olha só, Abraão diz em Hebreus que ele creu na promessa. Olha só, Hebreus capítulo 11, verso 17. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a fim de que tinha dito: em Isaque será chamada a sua descendência. Porque Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuramente o recobrou. Então Abraão tinha uma opinião tão boa a respeito de Deus, falou o seguinte: eu vou levar Isaque, e se necessário for, ele vai ressuscitar Isaque da morte. Vocês estão me entendendo por que Abraão foi lá? Porque de repente você fica achando que Abraão foi um pai ruim. Não, ele creu que Deus era capaz de ressuscitar Isaque. Ele tinha uma opinião boa a respeito de
Deus. E olha só, vem aqui comigo, irmãos, vem aqui comigo. Vocês acham que Abraão foi confiado no quê? No bom comportamento dele ou na fé? De acordo com o texto, foi na fé. Porque ele tinha falhado no seu comportamento, sim ou não? Por 2 vezes. Deixa eu te falar uma coisa. Por que Abraão errou 2 vezes o mesmo pecado? É para mostrar para nós que mesmo quando nós falhamos seguidamente um pecado, se você tiver fé que Deus é bom, você vai apropriar das promessas de Deus. Aleluia. E depois nós vemos que Abraão não mentiu mais. Depois disso não fala mais que Abraão mentiu. Ele foi transformado, por quê? Porque quanto mais você desfruta da bondade de Deus, mais você é transformado. Irmãos, vem aqui para mim, para você entender. Nós precisamos dar glória a Deus. Está lembrado que Moisés pediu para ver a glória de Deus? Vocês estão lembrados? Mostra-me a tua glória. Aí Deus vira para ele e falou assim: olha, eu vou te colocar na fenda da rocha e vou passar de costas e você vai ver toda a minha bondade. Você quer glorificar a Deus? Creia que Ele é bom. Vira para o seu irmão e fala assim: meu irmão, creia que Deus é bom. Ele é sempre bom. Deus tem paz para com você. Você é totalmente perdoado. Então é importante que você tenha essa paz, que tenha uma boa opinião a respeito de Deus, que Deus te ama. E vou te falar algo. Sabe por que essa porta foi fechada? Irmãos, é para alguns aqui. Essa porta foi fechada, sabe por quê? Porque Deus tem uma porta maior para abrir para você. Se você tivesse tido sucesso nessa porta, você não entraria na porta maior. Amado, você tem que acordar todos os dias e confiar na bondade de Deus. Fala assim, erga suas mãos e fala assim: Deus é sempre bom. Eu desfruto de paz, por isso tenho fé, por isso dou glória a Deus. Eu tenho uma opinião boa a respeito de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Tome posse da paz. Quem está no teclado aqui pode subir, por favor? Faz assim todo mundo. Fala assim: eu tomo posse da paz. Fecha a mão. Fala assim: eu tomo posse da paz. Nós vamos começar uma segunda-feira diferente. Esse mês de setembro vai ser diferente. Você vai ter paz. O mar pode estar revolto, mas você vai ter paz. As ondas podem vir, mas você vai estar em paz. O leão pode vir, mas você vai estar em paz. O leão não, como um leão o diabo vem, porque o leão já veio. Oh, irmãos, vamos ser tomados de paz. De paz. A paz que excede todo entendimento. É a paz que ela vai contra as circunstâncias. Oh, querido, tome posse dessa paz, porque depois que você tomar posse dela, você terá acesso à graça. Fala assim: por meio da paz, eu tenho fé e acesso à graça, o favor imerecido. Olha só, Jó 22, 21 diz: reconcilia-te, pois, com ele, e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Fala assim: eu tenho paz, e o bem, o favor de Deus, virá sobre mim. Agora sabe o que está errado? É porque alguns de nós perdemos a paz. Não a paz, nós perdemos a percepção da paz. Que a paz Ele deu. O Espírito Santo habita dentro de você, Ele é o selo. Você já tem a paz. E olha só, as pessoas do mundo, elas não têm paz. E aqueles que dizem que têm paz, é uma falsa paz. Não é a paz de Deus. Porque Jesus falou lá em João 14, 27, a paz que eu tenho vos dou, não como o mundo a dá. Então no mundo não tem paz. Deixa eu te falar uma coisa, sabe o que é triste?
é quando nós olhamos para algumas pessoas no mundo e falamos assim: nossa, olha lá a vida daquela pessoa no mundo, a vida dele é melhor que a minha. Mentira do diabo! Não tem como a vida de um filho de Deus ser pior do que alguém que está no mundo. É só porque você perdeu a percepção da paz, porque Jesus veio para te dar a paz que excede todo o entendimento, a paz que te faz corajoso, a paz que te dá a provisão, porque aquele que tem paz acessa a graça, o favor imerecido. Oh, amados, leia o livro dos mártires. Leia, 100 mártires é contado nesse livro. Homens que estavam mediante a face da morte, e eles tinham paz. Está lembrado de Estevão? Está lembrado de Estevão? Todo mundo apredejando como que ele estava? Como que Estevão estava? Em paz, completa paz. Sabe por quê? Porque ele tinha entendido que Deus havia dado uma paz para ele. Jesus falou: a paz que eu tenho vos dou, não se turbe o vosso coração. Não precisamos ter um coração atribulado. Agora, se você crê, você é filho, o mundo não tem paz, mas os filhos têm que ter paz. Por quê? Porque a batalha é do Senhor. Fala assim: o meu Deus é o Senhor dos exércitos, o meu Deus é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Você precisa acreditar que Deus tem um futuro bom para você. Ei, preste atenção, Deus tem um futuro bom para você. Deus tem. Não é a sua força, não é as suas habilidades, não é o que você guardou. Não, Deus tem um futuro bom. Creia nisso. Irmãos, você precisa de crer naquilo que mais alegra o seu coração. Porque agrada-te do Senhor e Ele? Agrada-te do Senhor e Ele? Porque Ele gera o querer no seu coração, e Ele efetua o querer, mas você precisa ter paz. Quem tem paz, acessa a graça. Oh, querido, eu quero andar nessa paz, viver na paz. Quantos querem? Falam amém. Você precisa andar nesse descanso. Deus não nos chamou para fazermos coisas, chamou para sermos aquilo que Ele nos chamou. Deixa eu te falar uma coisa. Existe um pintor, um artista plástico, que morreu, Leonardo da Vinci. Ele fazia inúmeras coisas. Ele era um cara fora da curva. Ele era bom em várias coisas, na pintura, na escultura, um monte de coisa, na ciência. Se hoje o pastor Luiz estava viajando, antes de ir para Israel, ele passou lá em Roma, e aí conversando com um guia, falou assim, e ele falando a respeito de Leonardo da Vinci, e aí falou assim: não, mas se hoje, se ele encontrasse um rascunho de algo que ele pintou, ou de algo que ele iria ensinar, relacionado à ciência, sabe o que esse cara falou? Falou: se hoje achasse um rascunho amassado, desbotado, mas fosse autêntico, esse rascunho valeria milhões. Independente se ele fosse uma pintura feia, iria valer milhões. Sabe por quê? Porque foi Da Vinci que fez. Deixa eu te falar uma coisa: você tem valor inestimável. Fala assim: eu tenho um valor inestimável. Agora, se você tem um valor inestimável, se Deus for capaz de enviar o Filho dele para ter você, quanto mais o pão que você pede, quanto mais a veste que você pede, quanto mais a casa que você pede, quanto mais o carro que você pede, quanto mais o de comer que você pede. Fala aleluia. Você é uma joia rara, você é uma obra-prima, você é relevante para Deus. Mantenha a paz. Você precisa levantar de manhã e falar: Senhor, eu tenho paz, eu amo essa vida, eu amo essa vida que o Senhor tem para mim. Está lá em 1 Pedro capítulo 3, verso 10. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, preste atenção, refreie a língua do mal, evite que seus lábios falem dolosamente. Deixa eu te falar uma coisa. Você sabe qual que é a pior coisa que nós podemos falar? É quando nós não cremos que Deus é bom, pela fé.
é quando nós falamos contrário ao que Deus diz, porque a Bíblia diz coisas boas ao nosso respeito, sim ou não? Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar aquilo que vos desejais. Fala assim: Deus tem pensamentos de paz. Então nós não podemos pensar algo contrário à palavra. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz, empenhe-se por alcançá-la. Você precisa entender, né? E essa paz que diz aqui é shalom. No grego é eirene. Agora eu preciso falar uma coisa para vocês. Shalom significa uma paz por completo. Shalom, fala shalom. Agora você sabia que shalom, a raiz dessa palavra é shalem. Sabe o que significa shalem? Pagamento. Fala assim: shalem, pagamento. O pagamento dá direito à paz. Jesus pagou o preço, por isso nós temos paz para com Deus. Vocês estão me entendendo, irmãos? Shalom é paz. Isaías 53:5 diz: o castigo no qual temos paz, shalom, estava sobre ele. Cristo fez o pagamento para nós, e agora nós temos paz. Olha só, vocês estão lembrados da mulher sunamita? Era uma mulher rica. O profeta Eliseu sempre passava ali na porta da casa dela, e ela sabia que ele era homem de Deus, e falou assim: eu vou fazer. E ela recebia ele, hospedava ele, mas ela falou assim: além de hospedar, eu quero fazer para ele um quarto. E ela fez um quarto muito bom para ele, porque ela quis abençoar o profeta, e ela deu o melhor para ele. Então ele chegava lá e ele tinha paz, e porque ele deu, como o Rodrigo aqui fez a abertura, falando a respeito desse texto, e porque ela deu ali um quarto, o profeta falou assim: o que você precisa? Ela falou: não preciso de nada, shalom, estou em paz. Ela falou desse jeito: está tudo bem. Mas aí ele insistiu, virou para o servo dele e falou: servo, o que você acha que ela precisa? Geazi, o que você acha que ela precisa? Falou: ela é velha. Aliás, o marido dela é velho e ela quer ter muito filho, ela não tem filho. Falou assim, aí ele voltou lá para ela e falou assim: dentro de 1 ano você terá o seu filho. Olha só, mas ela virou para ele e falou assim: ó, eu estou em paz, eu estou em paz. Mas olha só, no verso 2 Reis, segundo livro de Reis, capítulo 4, verso 20, disse o menino a seu pai: ai, a minha cabeça. Bem provável que ele teve um aneurisma. Então o pai disse ao moço: leva-o à sua mãe. E ele tomou e levou a sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia e morreu. Então a mãe pegou o filho ali, pegou aquele filho que havia morrido e colocou na cama, naquele quartinho do profeta Eliseu, colocou lá. Ela falou: vou colocar ele num lugar cheio de unção, onde o profeta deita. E vou te falar uma coisa, isso aqui é só para vocês do recanto. Primeira vez que fala a respeito de profeta, está falando de Samuel, e diz que Samuel deitava onde? Na presença. Aquela mulher pegou a criança e colocou na presença, que era onde aquele homem dormia. Fala glória a Deus. Primeira menção de profeta, fala de Samuel, e fala que ele deitava ao lado da arca, na presença de Deus. Então aquela mulher, sem saber, colocou ele diante da presença, porque onde havia unção, ele deitava ali. E olha só que o filho dela estava morto. E aí diz, no capítulo 4, verso 22, chamou ao seu marido e disse-lhe, ela dando direção, falou ao marido, falou e disse: mande-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou ele: por que vais a ele hoje? Não é dia de festa, de lua nova, nem sábado. Até então ele não tinha entendimento que o filho dele havia morrido. Ela disse: não faz mal. Sabe o que significa essa frase inteira? Não faz mal, no original no hebraico? Shalom. Fala shalom. Paz.
vai ficar tudo bem. Ela vira para o marido com o filho morto lá, fala shalom, ou seja, a adversidade na frente dela, mas ela diz shalom, tudo vai ficar bem, eu estou em paz. E olha só, e aí ela chegou até o profeta, está lá no versículo 24, e então fez ela algo no caminho, senão quando eu te disser. Partiu ela, foi ter com um homem de Deus ao Monte Carmelo, e vendo de longe um homem de Deus, disse a Geazi, seu moço, eis aí a sunamita, corre ao seu encontro, e diz-lhe, vai tudo bem contigo, com teu marido, e com teu menino. O profeta já imaginou, pergunta para ela, e ela respondeu, tudo bem, shalom. Sabe por quê? Porque ela creu que Deus era capaz de ressuscitá-lo, porque Ele é o início, Ele deu para ela o filho, e Ele é o fim, Ele é capaz de ressuscitar. Ele é o alfa, Ele é o ômega, somente Ele pode colocar um ponto final na história. E olha só, seu filho havia acabado de morrer, mas ela disse, está tudo bem, shalom. Nós olhamos e falamos assim, nossa, Eliseu tinha uma fé. Não, quem tinha fé aí foi a mulher sunamita. Que a gente olha para a história e fala assim, nossa, Eliseu, o homem que ressuscitou um jovenzinho. Não, quem ressuscitou foi a fé daquela mulher, porque o tempo inteiro ela estava em paz, em paz. Olha só, amados, não subestime shalom, em paz. Mateus diz, 6,31, e a equipe de louvor pode subir. Portanto não vos inquieteis. Fala assim, eu não vou ficar inquieto. Fala comigo, eu não vou ficar inquieto. Como é que você fica inquieto? Dizendo o quê? As adversidades. Não fale as adversidades. Que comeremos, que beberemos, ou que vestiremos. Fala shalom. Não fala, e os boletos? Ei, vem cá. Não fala, e a enfermidade? Não fala os problemas, fala shalom. Como é que você fica inquieto? Quando você fica falando que está tudo preto, que está tudo sem saída. Quando você fala isso, você fica inquieto, seu coração fica atribulado. Mas nós devemos fazer o quê? Falar shalom. Está lembrado da mulher sunamita? O problema estava lá, mas o que ela falou? Shalom, está tudo bem. Fala para o seu irmão, fala assim, meu irmão, shalom, está tudo bem na sua vida. Aleluia. Então nós temos paz. Mas agora por que nós temos paz? Amados, já estamos terminando aqui. Nós temos paz pelo sangue. Olha para mim. Sabia que agora tem algumas pessoas enviadas das trevas, da nova era, que diz que Deus é amor, que Deus, Ele é cheio de graça. Até parece o Evangelho, mas você precisa entender que a graça que nós temos e a paz que nós temos, ela veio por intermédio de Cristo. Não tem como você falar de amor e falar de paz, de graça, sem falar Cristo. Isso é uma mentira do inferno. É você quer ter paz sem o sangue. Fala assim, eu tenho paz por causa do sangue que foi derramado do Cordeiro de Deus. Vocês estão lembrados lá do Egito? Moisés, Deus vira e fala assim, Moisés, fala para o povo hebreu matar o cordeiro e passar nos umbrais da casa. Matar o cordeiro. Quem que é o cordeiro? Cristo. Pega o sangue, que aponta para o sangue que foi derramado, e passa nos umbrais. Posteriormente nós vamos pregar sobre isso. Sabe o que significa o portal, os umbrais? A lei. Cristo é a porta. Ele é a única forma perfeita para os umbrais, que é a lei. Ele é a porta que dá acesso. Mas olha só, passou o sangue. Agora imagina 3 tipos de pessoas naquelas famílias. Alguns falam assim, não, pode ficar em paz, Deus é bom, Deus é amor, não vamos passar o sangue não. O anjo da morte
veio à noite e matou todos os primogênitos. Não, não vamos passar não. O pai falando para o filho, não, Deus é bom, Deus é amor, é gracioso, não precisa passar o sangue não. Sem sangue não há paz. Alguém pagou o preço. Essa família, com certeza, quando passou o anjo da morte, o primogênito morreu ali. Mas tinha uma outra família, um outro exemplo. Uma família no qual o pai estava junto com o filho morrendo de medo. Filho, nós matamos o cordeiro, passamos ali o sangue, agora nós ceamos aqui o cordeiro pascal. E agora, mas só que eu estou com medo. Isso aqui aponta para alguns crentes, que o sangue já foi derramado sobre você, mas ainda há o medo. Mas eu estou com medo. Ei, presta atenção. Mas eu ainda estou com medo. Eu estou com medo de faltar o dinheiro no final do mês. Eu estou com medo de não ter a minha aposentadoria. Eu estou com medo. Eu estou com medo. Eu estou com medo. E aí o que acontecia? Vinha a noite, o anjo da morte passou sobre a casa dele e nada aconteceu. Páscoa fala disso, passagem. Passou e nada aconteceu. Imagina só, passou uma noite inteira angustiado, com medo, atribulado, quase morreu do coração. Ansiedade mata, sabia disso? É comprovado. Mas só que tinha uma outra família, e essa é a família videira do Recanto Bosque. Essa é a família videira do Recanto Bosque, dos irmãos que estão em paz. Faz assim, senta bem confortável. Já viu quando você vai ficando ansioso, quando você está sentado na cadeira, você está vendo um jogo de futebol ou alguma coisa, você vai ficando ansioso, você vai sentando na pontinha da cadeira, não é assim? Deve ficar lá na pontinha só, não é assim? Ansioso. Agora relaxa aí, senta direito, relaxa. Aí tinha uma família que estava em paz, porque Deus falou, Deus cumpre. Eles passaram o sangue, sentaram e comeram, sentaram na mesa e comeram do cordeiro, desfrutaram de um cordeiro com molho lá de hortelã, tomaram ali, né, a ceia, desfrutaram. Passou o anjo da morte, e no outro dia como eles acordaram? Em paz. Eles dormiram à noite. Falou assim, eu tenho paz para com Deus, e eu vou dormir diante das adversidades, porque o cordeiro foi morto, e o sangue foi passado nos umbrais da minha casa. Ele é a porta, e eu passo por ela. Aleluia.